Como é bom a gente saber que temos um dono. E quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos de fato sendo igreja, sendo corpo de Cristo, porque estamos juntos. E hoje eu quero trazer uma palavra, dando sequência. Gente, ser pastora nessa igreja é bom demais. E eu tenho um cafezinho sem açúcar. Cada vez que eu me ministrar, isso é bom demais. Pastor Randerson recebeu uma direção de Deus de trabalhar os princípios do reino de Deus durante um tempo aqui. E a gente começou falando desses princípios. E hoje eu quero dar sequência de uma maneira geral, não vou detalhar. Certamente ele vai ministrar de maneira mais profunda ainda a respeito desse princípio hoje. Mas hoje eu quero falar sobre a semeadura e ceifa, ou então plantar e colher. E como eu disse, uma visão bem geral, para que a gente possa compreender que o princípio eterno de Deus, cada um deles, quando a gente se alinha para viver esses princípios, o Senhor vai resolvendo coisas na nossa vida que a gente não consegue resolver. E às vezes, só um alinhamento do coração é suficiente. Então hoje eu quero compartilhar sobre a semente controla a colheita. E eu estava ali pensando no tema dessa mensagem, lembrando que a gente sempre ouve, sabe, reconhece que nós não temos controle sobre nada. As coisas acontecem e a gente não tem controle. O que a gente pode controlar é a nossa reação. E nem sempre, né? Mas esse é um poder que há em nós, de controlar a nossa reação a um evento. Mas controlar os adventos que acontecem, as circunstâncias, a gente não consegue. Mas olhando para o tema dessa mensagem de hoje, eu digo, está aqui uma coisa que a gente sabe que é controlado. A semente controla a colheita. Então eu escuto algumas pessoas dizerem ou postarem por aí, quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Diga para quem está perto de você essa frase. Quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. E eu lembrei, eu digo, está aí uma coisa que a gente controla. Está aí uma coisa que Deus nos deu o privilégio de ter controle. Porque eu decido o que eu quero com a semente que eu planto. Ai, que coisa boa. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre semeadura e ceifa. E eu quero começar dizendo que a semeadura, ela é uma opção. A semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita é. Como meu esposo costuma dizer, eu não posso plantar um pé de tomate e querer colher melancia de lá. Realmente não tem como. Então o que a gente planta é aquilo que vai colher. E o reino de Deus em si, ele é essencialmente atividade de semeadura. Como assim, pastora? No reino de Deus, no geral, em todas as áreas da vida, funciona pelo princípio do semear e do colher. Não apenas em uma área específica, em particular, mas em todas as áreas da vida. E eu quero começar lendo, vou pedir para Daniel projetar para mim, se for possível ele me acompanhar aqui, Gênesis 8, creio que 21 e 22. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, embora o coração dos seres humanos sejam inclinados para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei os seres vivos, como fiz dessa vez. E enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa foi uma promessa do nosso Deus. E nós podemos ver que a seguir, lá em Gênesis 2,15, projeta para mim, por favor, o mandamento de Deus para o homem lá no jardim foi plantar e colher, desde o princípio. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Para cultivar e guardá-lo. Ou seja, a ordem de Deus é, tu vai plantar e tu vai colher. Então, desde o princípio, nós vamos vendo o mandamento do Senhor para o homem. O homem foi colocado no jardim também para cultivá-lo, não foi só para deleitar-se, não foi só para aproveitar o que tinha lá, e isso diz respeito à nossa vida hoje.
Nós também não estamos na terra como igreja de Jesus, como povo seu, apenas para receber as suas bênçãos, mas também estamos para plantar, para abençoar a vida de outras pessoas. Então, nós devemos entender prioritariamente a importância deste aspecto na providência divina. Porque algumas pessoas, elas estão seguindo um trilho, um entendimento completamente equivocado. Algumas pessoas, elas ensinam que o sustento do homem não depende dessa lei de plantar e colher. Não tem nada a ver. E sabe o que é que fazem com que essas pessoas se agarrem a isso? Mateus 6,26. Olha o que diz Mateus 6,26. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Algumas pessoas olham para esse texto e dizem, vou plantar para quê? Se as aves não estão fazendo isso, eu também não preciso. Às vezes perde até grandes oportunidades segurando nesse texto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. De fato, Jesus falou isso. Mas o que ele quis dizer, ao declarar isso, ele não anulou o princípio do plantar e colher. O que ele estava dizendo é, se essas árvores que perto de vocês não têm valor como vocês têm, eu tenho esse cuidado, imagina com vocês. Ele disse apenas que se a ave não semeia e já tem o seu sustento, quanto mais você, que está semeando, que está plantando, o que você não pode esperar dele. E sabe o que eu lembrei quando eu li esse texto hoje? O Senhor não deu habilidade a pássaro, a aves, de plantar e colher. Ele não tem perna, ele não tem braço, ele deu foi para mim e para você. Então por aí já dá para a gente pensar que a gente não pode se comparar a eles. Mas o Senhor aqui está dizendo que se eles conseguem viver daquilo que o Senhor Deus dá, imagine nós que fomos preparados por Deus para viver esse princípio eterno dele, de semear e de colher. O Senhor também falou sobre os lírios do campo. Vocês já leram essa passagem de Mateus também, que diz, olha os lírios do campo. Eles são floridos, eles são bonitos, e nem Salomão se vestiu como um deles. Porém, ele não estava dizendo que nós não precisamos trabalhar. Ele não estava dizendo, olha, vocês vão ser igual as florzinhas, precisa vocês fazer nada não. Ele não estava dizendo isso. Ele só estava querendo dizer a mim e a você quão importante é esse princípio na nossa vida. Porque as habilidades que ele nos deu é suficiente para a gente plantar e colher aquilo que nós quisermos. Porque como eu comecei dizendo, o plantar é você que decide, mas a colheita não tem como escapar dela. Ou seja, o que eu plantei, eu vou ter que comer. Não tem como, eu vou ter que colher. E assim como nós não podemos desvincular o sustento da semeadura natural, assim também nós não podemos desvincular esta semeadura espiritual. Se Deus deixa tão claro coisas tão natural, que é natural, faz parte da vida, eu preciso olhar para o aspecto espiritual dessa lei, desse princípio. É uma lei. Assim como existem leis aqui na terra de trânsito e outras, também tem leis no mundo do espírito, que é o nosso mundo. Embora pareça que nós somos daqui, nós não somos daqui, tá bom? Você e eu somos de lá, viemos de lá e para lá vamos voltar. Fomos criados por Deus para viver eternamente. É por isso que o nosso espírito vai voltar para o Senhor. Eu creio nisso, amém? Então, assim como o homem deve plantar e colher para ter o sustento na dimensão espiritual, assim também ele deve gerar recursos e conquistas por meios de semeadura espirituais. E as escrituras sagradas, elas nos revelam a lei da semeadura e ceifa como algo que não é apenas para o mundo natural, não é apenas para o agricultor que planta uma roça, que planta uma vinha, não. No mundo espiritual, nós também plantamos e nós também colhemos. Gálatas 6, 7, 8 diz assim, não vos engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, além de revelar esse princípio que opera na vida cristã, a palavra de Deus ainda nos fala especificamente que essa lei, ela não só altera algo em alguma área da nossa vida, mas também na área financeira que nós acabamos de fazer. Stephanie falou muito bem sobre esse plantar, sobre esse semear com generosidade. E 2 Coríntios 9:6 diz assim: eu afirmo isto, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. E eu me lembro, queridos, quando criança, faz um tempinho, meu pai sempre foi da roça. E quando muito criança, eu ainda morava na casa dos meus pais. E eu via a cada ano o meu pai se preocupar com uma colheita, com um arroz, com um feijão, que às vezes dava, às vezes não dava, com o tamanho. Ele falava em linhas, eu não sei o que é linha, até hoje não sei, mas ele dizia: eu vou colocar tantas linhas de roça. E quem entende um pouquinho de agricultura vai saber o que é. Mas às vezes ele errava nessa linha. E antes de chegar à próxima colheita, já não tinha mais o suprimento. Então ele sabia: eu plantei pouco. Eu não sei quanto você tem plantado na vida espiritual, na sua vida material ou financeira. Mas eu quero lhe dizer que hoje é um dia de você alinhar o seu coração com o Senhor e começar a fazer exatamente como o Senhor deseja, para que a sua vida se mova e saia do lugar que você está. E eu estou debaixo também dessa palavra junto com você. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele comparou as ofertas com uma semeadura. O que ele disse nesse texto que eu acabei de ler é que existe uma recompensa quando eu semeio algo financeiro no reino de Deus. Mas, na verdade, existem muitos aspectos a ser estudado nesse princípio de semear e colher. E é claro, como eu disse a vocês, eu não vou falar aqui de cada detalhe. Eu acredito que o pastor vai fazer isso nos domingos que vão se seguir. Eu quero falar de uma forma geral, só para que você vá entendendo que esse princípio é real e ele está à sua disposição. Primeiro, entenda o propósito desse princípio. Qual é o propósito? Por que eu preciso semear e colher? 2 Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que Deus está dizendo aqui? Que é Ele que dá, tanto a semente quanto o pão. O maior problema nosso é que nós não sabemos discernir o que é semente e o que é pão. E às vezes nós comemos a semente achando que é pão. E eu gosto de dizer uma frase, que quem come a semente achando que é pão, destrói a sua provisão. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque algumas coisas que chegam na nossa mão, elas não são nossas. Tudo que Deus nos dá tem uma parte que é dele. E se nós comemos a parte que é dele, nós vamos ter uma dificuldade na nossa vida. E quando eu digo a parte que é dele, eu não estou falando só do dízimo, eu não estou falando só da nossa adoração, da nossa primícia para ele, mas eu estou falando também sobre o nosso amor para com o nosso irmão, o nosso cuidado para com o outro, a nossa compaixão para com o outro. Tudo isso faz parte desse princípio. Então, duas coisas interessantes para você entender esse propósito. O que Deus quer? Deus quer que a gente semeie mais e Deus quer suprir a nossa necessidade. Eu poderia lhe dar inúmeros exemplos, inclusive financeiros, bíblicos, que Deus destravou pessoas por conta de uma necessidade dela. Mas qual é a ideia que temos? Todas as vezes nós estamos numa situação financeira difícil, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não posso mais dar isso, não posso mais dar isso, não posso mais dar isso. A gente fecha todas as portas. É ou não é assim, irmãos? Eu já fui tentada a isso. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu e meu esposo trabalhávamos em uma empresa e a gente ganhava muito dinheiro. A gente era muito bem financeiramente. E a gente ajudava casais de pastores fora do Brasil com uma oferta significativa.
Mas a gente também na época tinha um carro que a parcela dele era bem significativa. Era o dobro daquilo que a gente enviava para as nações. E eu lembro que quando o Senhor chamou eu e o meu esposo para largar, para ir deixando aquilo que a gente estava fazendo, a gente foi diminuindo o valor que a gente ganhava. Automaticamente, se eu não estou fazendo, então vai diminuindo. E queridos, a primeira coisa que veio no meu coração: tira essa oferta, porque tu já está fazendo isso há mais de 3 anos. Ah, chega. Na mesma hora que eu senti aquele sentimento chegando, e uma das coisas que eu sempre digo, eu não sou movida por sentimento. Você não pode ser movido por sentimento, porque sentimento passa, amado. Ações ficam. Nunca se mova por um sentimento, porque o que você sente hoje pode não ser o que você vai sentir amanhã, com certeza não será. E se você decide as coisas no que você está sentindo hoje, às vezes zangada, às vezes ofendida, às vezes triste, às vezes sem dinheiro, às vezes numa situação desesperadora, amanhã isso vai lhe custar muito caro. Então é melhor aquietar, orar, deixar tudo passar e em paz tomar a decisão baseado naquilo que Deus falar. E foi o que eu fiz. Então eu olhei para o meu esposo e falei: amor, nós vamos abrir mão desse carro. E o carro era o meu sonho, era um carro de 7 lugares, era um carro bem caro, e era o sonho da minha vida. Meu esposo comprou aquele carro por causa de mim. Não foi por causa dele, ele nunca quis um carro daquele, mas para realizar o sonho da esposa, tá aqui, amor. Aí eu me vi lá com o meu sonho e o outro sonho que eu também tive, sempre tive, faço isso até hoje, ajudar pessoas. E eu cheguei para meu esposo e falei: amor, abre mão desse carro, pode mandar embora. Porque eu tenho que escolher, ou eu fico mandando a oferta para os missionários, ou eu fico com o carro, ou eu largo o carro. Pode, não quero mais nem ver esse carro. Porque eu sei que eu preciso construir algo lá, porque a minha vida não é aqui. E de verdade, queridos, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu sei que aquele foi um plantio que já retornou inúmeras vezes para a minha vida. Porque nos momentos de maiores dificuldades, o Senhor sempre supre as minhas necessidades, inclusive essa financeira. O Senhor sempre move alguém para nos abençoar. Então, eu sei que o Senhor não está preocupado em suas ofertas financeiras, eu sei que o Senhor não está preocupado de você fazer uma boa obra para Ele te recompensar. Eu sei que não, queridos. Mas isso não anula um princípio que existe. Se você semeou, você tem direito a uma colheita. Algumas pessoas religiosas, elas dizem assim: eu não vou ofertar e muito menos ficar na expectativa de que Deus vai me abençoar, porque eu não estou dando com interesse, eu não estou esperando que Deus me devolva, eu não estou esperando isso ou aquilo. Oh, queridos, é uma mediocridade pensar isso. Sabe por quê? Porque é uma lei. Sabe, essa lei ela não muda, Deus é imutável. Mesmo que você não tenha interesse, mesmo que você não queira, Deus vai lhe recompensar, porque é uma lei divina. E se eu sei que a lei é divina, eu vou amar essa lei, eu vou querer essa lei, eu vou viver essa lei, e não estou nem aí para quem acha que é interesse. Eu tenho interesse nas coisas de Deus. Quer dizer que eu vou ter interesse em tudo, aí na hora que é na vida financeira, eu vou dar uma de religiosa. Não. Eu vou dar, mas eu não espero receber sim, a palavra de Deus está aqui, eu não posso esperar receber de pessoas, mas dele eu posso esperar tudo. Então, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa importante: tudo que você plantar no reino de Deus, na vida das pessoas, Deus vai lhe dar de volta, e sempre mais do que o que você deu, porque é lei. Então, se você é uma daquelas pessoas que diz assim: pastora, eu não tenho interesse, eu não faço por interesse. Eu não estou dizendo para você fazer por interesse, mas em nome de Jesus, mude pelo menos a sua expectativa. Crie uma expectativa santa de saber que Deus vai lhe devolver em dobro tudo aquilo que você fizer. Porque se você coloca expectativa, você faz melhor, você faz com mais zelo, você ama mais a Deus. Cada vez que Ele lhe entrega, você diz: meu Deus, é real, essa lei é real. Queridos, o meu pai nunca plantou uma roça pensando em não colher. Nunca vi. Nunca vi alguém plantando um campo e dizendo: vou plantar, se der bem, se não der tudo bem. Você já viu isso? Tem não, queridos.
Se no mundo natural não é assim, no mundo espiritual também não precisa ser. Tenha expectativa que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Aleluia! Tenha expectativa na sua semente. E não confunda semente com pão. Olha para quem está perto de você e diga: irmão, não coma a sua semente pensando que é pão. Pão a gente come, semente a gente planta, que é para dar de novo. Aleluia! Eu tive situações na minha família que o meu pai, ele não tirava os grãos para plantar de novo. Porque às vezes, era 9 irmãos, gente, só lá em casa tinha boca demais para comer. Então assim, graças a Deus que meu pai sempre foi um homem trabalhador. Era muita gente para comer. E sempre chegava os agregados. Tem casa que é assim, né, irmã Vanilda? Já é cheio de gente, mas sempre chega mais um para comer. Queridos, e eu lembro que o meu pai, eu ouvia ele conversando com a minha mãe, ele dizendo assim: Maria, esse ano eu tenho que comprar semente para plantar. E eu lembro que às vezes o meu pai plantava semente, não era tão boa, e ele dizia: essa semente, Maria, não foi tão boa como aquelas que eu sempre separo. Eu digo: rapaz, quer dizer que tem semente que é mais ou menos? Tem. Oxe, tem semente. E eu vou falar de vida financeira bem aqui, que não é o foco, mas deixa eu relatar bem aqui quantas vezes nós estamos na casa do Senhor. Aí o Senhor vai lá no íntimo do seu coração, na hora da oferta, ou em qualquer momento do culto, e diz assim: olha, dê uma oferta generosa para isso. A gente, voz do Satanás, o cão me atenta até dentro da igreja. Amados, eu já passei por isso. Eu digo: rapaz, mas o Satanás é nojento, é moleque. Dentro da igreja vem me dar uma ideia dessa. E a gente pega a pior nota, que vale menos, aquilo que, até para doar uma coisa é assim. Você vai doar algo para alguém, você procura aquilo que você não usa, aquilo que... Não, Mads, eu mudei isso lá em casa. Eu estou com sacola de sapato lá em casa. Eu digo: eu vou jogar fora. Eu não vou dar para ninguém, porque eu não quero mais. Se não está prestando para mim, não vai prestar para os outros. Às vezes até presta, mas isso é uma coisa assim dentro do meu coração. Eu quero dar o melhor, as minhas ovelhas sabem disso. Eu dou para as minhas ovelhas aquilo que eu como, eu dou aquilo que eu uso, eu dou aquilo que presta para mim, não aquilo que eu não quero mais. E se você começa a agir nesse princípio, tudo que chegar na sua vida vai ser bom. Você não vai ficar com o resto de nada, porque tudo vai ser excelente. É semente. Aleluia! Então vamos lá. Você, escute bem o que eu vou lhe dizer aqui. Você é um celeiro de sementes. Você é um celeiro de sementes. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro é o de menos. É a semente menorzinha. Que às vezes a gente tem ou a gente não tem. Mas nós temos tanta semente dentro de nós. Você quer ver uma semente poderosa que nasce na mesma hora no coração de quem você fala? Olhe para uma pessoa atrás de você ou do lado e faça um elogio. Mas faça mesmo. Diga que essa pessoa está bonita. Elogie o sorriso, elogie a roupa. Elogie qualquer coisa aí. Diga aí para essa pessoa. Se você tivesse aqui para ver o sorriso largo que está saindo de todo mundo aí, o que é isso? Já nasceu a semente. Está todo mundo de sorriso largo. Não é assim? Agora, se você dissesse o contrário, ao invés de elogiar, dissesse algo negativo, você provocaria uma onda de tristeza em todo mundo, é ou não é? Queridos, sementes, essa lei é real. Quanto mais você sorri, mais alegria você tem dos outros. Quanto mais você ama, mais amor você tem dos outros. Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu me sinto tão só. Eu não vejo as pessoas se preocuparem comigo. Você tem se preocupado com outras pessoas? Pastora, eu acho minha vida muito solitária. Mas você tem visitado os solitários? Você tem se preocupado em trazer alegria para outras pessoas? O seu futuro é determinado pelas sementes de hoje. O que você vive hoje foi a semente de ontem. Eu sei, querido, sabe por quê? Porque eu luto contra o meu peso todo dia. E eu gosto de comer. Gente, como eu amo comer. Deu até fome. Eu amo comer. Aí eu fico lutando. Que luta. Parece que quanto mais eu luto para não comer, não ficar gorda, aí é que os quilos vêm. Aí ele diz assim: meu Deus, não sei o que eu estou fazendo, que eu estou engordando. Está comendo, irmã.
Oxe, eu sei. Lá em casa eu descobri. Eu zangada, de vez em quando zangada. Amor, eu tô gorda, roupa isso, roupa aquilo. Amor, não tô comendo quase nada. Mentira, irmão, eu tava comendo muito. É porque a gente fica com esse negócio de ficar beliscando. Aí a gente pensa que não engorda. Era melhor encher o prato e comer logo. Porque esse negócio de beliscar, beliscar, beliscar só funciona para irmã Neide. Olha aí, ó, magrinha. Mas eu como muito. Olha aí. Dá inveja, né? Uma inveja santa de olhar uma mulher magra dessa, dizendo que come muito. Mas por que eu estou falando do peso? Porque essa é a minha realidade. Eu luto contra isso. E eu sei que se eu não me disciplinar, daqui a pouco uma diabetes, daqui a pouco uma pressão alta, daqui a pouco algo terrível pode acontecer. É ou não é assim? Então é por isso que eu digo, a sua semente hoje vai determinar o amanhã seu. Eu lembro que na pandemia muitas pessoas morreram na minha cidade, porque eles comeram morte por anos e adquiriram comorbidade. O médico já tinha dito, não come isso, aí viraram diabetes, pressão alta, meio monte de coisa. Quando a pandemia chegou, não resistiram ao vírus. Podia não ter morrido, não podia? Podia. Mas morreu por quê? Porque comeu morte a vida toda. É exatamente por isso que eu não uso açúcar. Essa foi uma decisão minha. Eu não estou dizendo que você não tem que ingerir açúcar. Eu decidi, porque a vida é linda e eu quero viver mais. Então, amados, se na vida natural essas coisas são reais, no mundo espiritual também. Olhe para você hoje. Pense, reflita o que você tem semeado. Olhe para dentro de você. Quais são as sementes que você carrega? Você carrega semente linda de um Deus criador, de um Deus que lhe ama, que lhe fez de uma forma perfeita, porque Ele acredita que você pode transformar realidades. Você é filho de um Deus criativo, que quando olhou para a terra e estava tudo vazio, ao invés de reclamar, essa terra está toda disforme, não tem nada que presta, Ele olhou e disse, que haja luz, que haja separação entre o firmamento, água, terra, que as luzes apareçam, que haja os grandes luminares. Meu Deus! E a realidade da terra mudou. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode mudar realidades com a sua boca. Porque você é do tipo de Deus, da espécie de Deus. Você se parece com Ele. Transforme as suas necessidades em suprimentos. Pastora, como é que eu vou fazer isso? Declarando aquilo que você não está vendo. A Bíblia diz que você foi chamado para isso. Declare. Veja coisas grandes acontecendo. Nós estamos vivendo hoje nesse lugar o que há 10 meses atrás eu e o meu esposo sonhamos. E é milagre, amados, estarmos aqui é milagre. Mas nós olhávamos para o lugar que estava, nossos discípulos sabem disso, e diziam, nós vamos para um lugar maior, Deus vai fazer, e nós temos sonhado e visto pela fé uma grande igreja Nova Aliança nessa cidade, e depois mais uma, e mais uma, porque Deus já disse, é pelo menos 5, e eu sei que os pastores dessas igrejas estão aqui dentro. Quem sabe não é você, olha para quem está perto de você e diga, quem sabe não é você. A vida é um plantio, amados. E quem tem as sementes é você. A vida é um plantio e quem carrega as sementes é você. E se você quer viver alinhado com a instrução do Senhor em frutificar e multiplicar, você precisa soltar essas sementes. Você que me conhece mais de perto sabe, eu ando liberando sementes por onde eu passo. Eu ando fazendo com que as pessoas creiam que elas podem viver melhor, elas podem liderar, elas podem pastorear, elas podem ser um grande empresário, empresária, elas podem estudar, elas podem formar, elas podem tudo, porque eles têm um Pai que é dono de tudo. Eu não sei se tem alguém com pouca fé aqui essa noite, mas eu quero lhe dizer que tudo que você tem pode ser plantado. Pastor, eu não tenho nada. Estou até sem dinheiro esses dias. Tem uma coisa que você pode plantar. Palavras. Plante palavras. Olhe para as pessoas e libere palavras. Olhou alguém, está meio triste. Vai lá e diga, deixa eu lhe dar um abraço da alegria aqui, meu irmão. Minha irmã. Olhou para alguém, viu que a pessoa está... Eu costumo dizer assim, irmã, dá uma olhadinha aí no sapato e na sandália aí do seu colega do lado. Às vezes, a pessoa que está aí está precisando de uma sandália nova e você pode dar.
Pastor, isso funciona assim? Claro que funciona assim. Você é profeta de Deus. Olhe para as pessoas à sua volta. Olhe para as necessidades das pessoas, queridos. Nós temos pessoas aqui nessa casa que precisam de cestas básicas. Nós colhemos, toda semana a gente pega, as pessoas trazem, coloca ali. Mas você sabia que você pode ajudar mais se você for intencional? Se for, menina, eu sempre olhei, aquela pessoa está sempre com essa roupa. Talvez eu possa abençoar. Aquela pessoa está sempre com aquele sapato. Talvez eu possa mudar a realidade dela. Sabe, amado? Olhe para a pessoa que está perto de você. Talvez a pessoa que está pertinho de você tenha uma necessidade. Talvez é uma família com muitos filhos. Precisa de ajuda. Mas você senta do lado e nem fala. Você entra e sai da igreja e nem percebe. Nós precisamos estar atentos a isso. As pessoas cobram muito esse olhar do pastor e da pastora. Mas nós somos apenas 2 pessoas. Mas se todos nós, como igreja, ser a extensão um do outro, amado, nós vamos suprir todo mundo. Porque aquilo que a gente não tiver, a gente busca atrás quem tem e a gente faz a obra do Senhor. Aleluia! Então eu quero falar rapidamente aqui de 3 ou 4 aspectos da lei da semeadura. E a primeira, eu quero que você guarde, anote se for possível. Você colhe o que você planta. Gálatas 6:7, que a gente já leu, diz: não vos engane, o que você plantar, isso você vai colher. Agora olhe para Lucas 6, 37 e 38. Olha como é poderosa essa palavra. Não julguem e não serão julgados. Isso é um mandamento do Senhor, não é uma sugestão. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida com que medirem, será usada também para medir vocês. Sabe o que essa palavra está dizendo? As minhas atitudes é uma semente. O meu julgamento é uma semente. A minha condenação ao olhar para o outro com olhar de condenação também é uma semente. E todas essas sementes um dia vão nascer. E vão nascer na minha vida, não é na vida do outro não. Vai nascer na vida de quem julgou, vai nascer na vida de quem condenou, vai nascer na vida de quem fez o que não deveria fazer. Isso é muito sério, amados. Então, a vida cristã, desejar de fato e se determinar a viver debaixo desse princípio, não é só deixar de fazer coisas ruins, mas é de forma intencional praticar o que é bom. Então chegou perto de alguém fez um comentário feio da sua irmã, do seu irmão. Olha para essa pessoa e diz: irmã, vamos orar por essa pessoa? Você já orou por essa pessoa hoje? Você está se protegendo, irmãos. Você está protegendo o seu futuro. Você está protegendo sua casa. Pastora, mas se é verdade o que a pessoa está dizendo? Deus não quer saber. Não é sobre ser verdade ou ser mentira. É sobre a sua postura de não querer essa lei nascendo lá na sua vida de um jeito que você não gostaria. Todas as vezes que eu vou falar algo sobre alguém, eu meço algumas coisas. E a primeira delas é: tem necessidade de eu falar isso? Segundo, e isso que eu vou falar, eu falaria olhando para a pessoa? Porque, amados, se eu não falaria olhando para a pessoa, eu não falo. Porque isso quer dizer que eu estou falando mal, eu estou sendo maldizente. Tudo aquilo que eu não posso dizer para a irmã Neide olhando para ela, eu não posso dizer na costa dela. Os irmãos estão me entendendo? Por que, pastora? Porque é uma lei, é semear e colher. Então, perdoar, doar, fazer o bem, tudo isso retorna para mim do mesmo jeito dessas coisas malignas. Então eu posso escolher, irmãos. Você pode escolher. Mateus 7,12 diz assim: faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Isso é uma lei. Então o que é que eu quero que a irmã Érica me faça? Eu vou ter que fazer para ela. É uma lei, é um princípio. E se eu fizer o contrário, quem vai ser punido sou eu. E não é o irmão A ou B que vai fazer isso. É o princípio eterno de Deus. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: há quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas.
Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros prosperará. Pergunta para o teu irmão aí, quantas pessoas ele tem aliviado nesse ano de 2025? Pergunta aí, Elaine, para essa menina cacheada perto de ti. Minha filha, quantos alívios tu deu em 2025, Ale? Quantos alívios você proporcionou para pessoas? Porque às vezes o alívio era só dar uma cesta básica. Às vezes o alívio para aquela pessoa era só um abraço. Às vezes, amada, era só ouvir. Era só ter uma escuta ativa para escutar uma dor. Nós precisamos compreender que nós somos a extensão de Deus na terra e como igreja nós precisamos fazer o que Ele faria se estivesse no nosso lugar. Semear é um princípio e o princípio que você quebra, quebra você. Nunca esqueça disso. Diga assim comigo, o princípio que eu quebro, me quebra. É normal, gente. Imagina que você disse algo sobre alguém que não é verdade. Você disse, motivado por uma chateação, motivado por alguma coisa, os anos vão passar. Mas vai chegar uma hora que alguém vai fazer um pouquinho pior com você do que você fez com aquela pessoa. Como é que eu sei disso? Porque eu já vivi esse estilo de vida. Eu tenho um passado, talvez tão negro quanto o seu, mas entre o meu passado e o que eu vivo hoje tem uma cruz. Graças a Deus por essa cruz. E hoje eu vivo as verdades de Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que eu falei para você é que você colhe o que você planta. Diga comigo, eu vou colher o que eu plantar. E eu decido plantar o que é bom. A segunda verdade, você colhe na proporção que você planta. Segundo Coríntios 9:6 diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colhe pouco. Quem semeia com fartura, colherá com fartura. Então não é Deus que decide o quanto você vai semear. Seja de dinheiro, seja de amor, seja de cuidado, seja de presentes. Não é Deus que decide, é você. A palavra que eu estou ministrando a vocês hoje e a mim também é a semente controla a colheita. Ou seja, eu sei quanto eu vou colher porque eu sei o quanto eu estou plantando. E olha uma palavra linda, lá em Eclesiastes 11:6, que também vai falar de constância, que também vai falar de eu fazer algo não só hoje, não só amanhã, mas continuar fazendo. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas. E eu lembro de mim, naquele tempo em que eu precisava decidir, fico com o carro ou fico com isso aqui? E eu pensei, não, já estou dando há 3 anos esse valor, posso ficar com o carro, ideia do cão. Imediatamente eu percebi e disse, não. Senhor, eu quero continuar plantando, porque a minha plantação não pode ser em um dia, em um mês ou em um ano, é sempre. E na época mais difícil da minha vida, eu decido intencionalmente continuar plantando. Sou alguém que se eu recebo qualquer valor de alguém, e tem alguém do meu lado precisando daquele valor, eu não penso 2 vezes, eu nem me interesso com o que estou precisando. Eu sou assim. E eu não estou dizendo que você tem que ser assim. Eu estou dizendo o estilo de vida que eu vivo, porque eu creio nisso que Deus está dizendo, na sua palavra. Mas tem gente, amado, que ele faz uma obra de caridade, digamos assim, uma vez na vida. Uma vez por ano. E ainda quando se sente ameaçado por uma situação, diz, olha Deus, mas eu fiz isso e aquilo. Uma vez na vida. Como diz aqui no Pernambuco, uma vez perdida. Não é isso? Pastor, eu faço uma vez perdida. Faça todo dia. Porque tem pessoas também que plantam o tempo todo e só plantam errado. Deixa eu lhe dizer uma plantação errada na vida financeira de crente, gente. Não é de gente lá de fora, não. É de crente, que crê em Deus. O dízimo. A 10ª parte de Jesus. Eles pegam o dízimo. Não estou dizendo que alguém faz isso aqui, não. Estou dizendo que é um exemplo que nas igrejas de Jesus, eu já fui tentada a isso também.
Eles pegam o dízimo e eles decidem o que fazer com eles. Pensam assim, eu não vou dar esse dízimo na igreja porque eu não sei o que o pastor vai fazer com ele. Eu quero saber o que está sendo feito com o meu dinheiro. Já digo logo, meu dinheiro, já está todo errado, já está se amaldiçoando. Porque não é dele. Eu sei que aquela parte é de Deus, então não é minha. E se é de Deus, eu não estou preocupado com o que alguém vai fazer. Se administrar errado, vai pagar. Porque, querido, se tem alguém que trata com liderança é Deus. Quando você vê um líder errado, não se preocupe, não entre nessa guerra, não amaldiçoe sua vida, não casse confusão para você não. Porque se você entrar, a confusão para cima de você vai ser grande. E é de demônio, não é de gente da terra não. Então deixe lá, deixe Deus tratar, porque Deus sabe tratar de um jeito que eu e você não sabe. E sabe, nós precisamos ter uma coisa muito clara no nosso coração. Se Deus me deu um trabalho, Ele me deu um suprimento, os 10% que eu devolvo, que é dele, é só uma maneira de dizer, Deus, obrigado. Eu só respiro porque o Senhor deixa eu respirar. Mas algumas pessoas pegam esses 10%, aí compram assim umas 10 cestas, ou 5, traz para a igreja, está aqui. Eu estou ajudando a obra. E está ajudando mesmo, abençoa. Mas não está abençoando a vida. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que me questionam sobre isso, eu gosto sempre de usar um exemplo. Imagina, Daniel, que o teu patrão, a partir desse mês de novembro, ele decide que não vai dar mais o teu salário para ti. Ele olha para ti e diz, meu filho, eu não estou gostando das tuas roupas, eu não estou gostando do teu sapato, do jeito que tu corta o cabelo. Então vamos fazer o seguinte, a partir de novembro agora, eu vou administrar seu dinheiro. Eu é que vou comprar as coisas lá para sua casa, eu é que vou comprar seus sapatos, suas roupas, porque você não está sabendo administrar esse dinheiro não. Você ia gostar disso, Daniel? Por quê? Porque o dinheiro é seu. Eu aplico esse princípio no dízimo do Senhor. Não é dele? Então eu me amaldiçoo se eu quiser administrar aquilo que não é meu. Agora essa verdade, amados, você não é obrigado a viver. Eu estou ensinando uma verdade bíblica, mas respeito quem quiser viver do jeito que quiser viver. Até porque ninguém, nenhuma autoridade pastoral na terra pode obrigar ninguém a viver de um jeito ou de outro. É livre, nem Jesus a gente não obriga. A pessoa, se a gente pudesse obrigar o povo a aceitar Jesus, eu estava obrigando essa cidade todinha a aceitar Jesus. Mas a gente não pode, é livre. Terceira coisa, você colhe numa estação diferente da que você plantou. Eclesiastes 3:1 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Aí tem algumas pessoas que lêem isso aqui e dizem, pois se cada tempo tem um propósito, eu vou cruzar meus braços e esperar o tempo de Deus. Cai nesse engano, crente. Que tu não vai viver nunca as promessas de Deus. Mas não vai mesmo, porque Deus não trabalha com pessoas passivas. Deus trabalha com pessoas obedientes e disponíveis a seguir a direção que Ele está dando. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Eclesiastes 3:11 diz assim, Ele fez tudo apropriado a seu tempo e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E é verdade. Se nós conseguíssemos compreender, nós íamos entender que essa palavra, que para tudo existe um tempo, está falando de algo que eu preciso fazer, mas esperar no Senhor. É igual aqueles crentes que ora, Senhor faz isso, Senhor manda isso, mas não se move para nada. Pastor, eu estou orando há 10 anos, Deus nunca respondeu. Você já percebeu que a palavra oração é oração? Tem uma ação no final dela. Então, queridos, nem tudo se resolve só com oração, não. Aliás, tem coisas que oração não resolve. Que você está orando, e Deus está olhando para você e dizendo, eu quero saber a hora que tu vai se mover. Porque a resposta eu já te dei, eu quero é que tu haja. Se Deus me mandar comprar uma casa, Ele vai comprar para mim, irmão? Não vai. Se Deus me der o suprimento para comprar uma medicação hoje, Ele vai lá na farmácia comprar para mim? Não vai, amados. Então nós precisamos entender que dentro da lei, desse princípio de Deus, tem uma parte que é dele, tem uma parte que é minha, e se eu não fizer a minha, Deus certamente não poderá fazer a dele. Ele até poderia se quisesse, mas é lei, a lei dele é imutável.
A colheita, ela só vem depois da semeadura. E tão importante quanto semear é saber esperar. Como eu disse, você colhe numa estação diferente da que você plantou. Eu colho hoje coisas de anos atrás. E eu sei que você também tem essa experiência. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se nós não desanimarmos. Olha só. Quantas vezes, irmãos, você plantou, aí surgiu uma adversidade, você bota a colheita todinha a perder, porque você zanga, porque você não tem paciência, e o diabo pensa como ele é especialista nisso. Quando você está perto de receber aquilo que Deus prometeu, ele sempre vem, que é para você se desalinhar com a promessa de Deus, fazer uma besteira e perder. Eu já vi roças inteiras serem destruídas, por um fogo, que pegou fogo ali no terreno vizinho, daqui a pouco queimou tudo. Por uma chuva, que a pessoa não tem controle, a chuva veio, destruiu tudo, matou a plantação. Sabe, queridos, algumas coisas elas são destruídas na nossa vida, porque nós não temos paciência de esperar o que Deus vai fazer. A minha mãe, hoje eu lembrei desse ditado que a minha mãe tinha, lá, coisa do Maranhão, não sei se aqui tem. Quem não sabe assar... Alguém já ouviu? Quem não sabe assar o quê? Queima ou come cru, não é assim? Lá no Maranhão, esses dois ditados é muito real. Um provérbio popular. Quem não sabe assar, queima. O apressado come cru. O que a minha mãe estava querendo dizer com isso? Hoje eu lavando a louça lá em casa, meu Deus, o que será que a minha mãe queria dizer? Quem não sabe assar, queima. Eu digo, já sei. É quem não sabe esperar o tempo de Deus, desmantela a vida dele todinho. Quem não sabe esperar o tempo de Deus, perde as promessas que Deus disse que tinha. Quem não sabe se comportar diante de um tempo ruim, perde aquilo que Deus tinha para dar. Ou, queridos, eu já perdi muita coisa na vida. Quando você me vê hoje, sendo tão forte no ensino, querendo que você acerte, que você não viva no atraso, talvez você ache que eu sou forte demais, como algumas pessoas dizem, pastora, a senhora dá muita pressão para a gente liderar a célula. Mas pressão é o fogo do inferno. Isso aqui é encorajamento. Olha para quem está perto de você e diz, tu tem cara de líder sim, tu parece até com pastor, Daniel. Tu tem cara de líder de célula só não, cara, tu tem cara de pastor. Assusta esse crente aí. Você tem cara de pastora. Aleluia. Até aquela criança, gente, tá animada. Eita, Jesus. Então você colhe numa estação diferente. Então deixa eu liberar uma palavra profética. As boas sementes que você plantou há 10 anos atrás, elas vão nascer agora. Antes que o ano acabe, as sementes de 10 anos atrás, elas vão se tornar reais, em colheitas benditas para a tua vida, no nome de Jesus. Não sei o que foi que você plantou há 10 anos atrás, mas quem plantou, eu plantei. E eu quero, Jesus. Eu quero. Aleluia. A quarta e última coisa, para mim encerrar a minha palavra essa noite. O fruto é sempre maior do que a semente. O fruto é sempre maior do que a semente. Oséias 8:7 diz assim: porque semearam ventos, cegaram tormentas. Sabe o que é isso? A minha mãe dizia assim, eu nem sabia que isso fazia parte de um princípio bíblico. Quem semeia vento, colhe tempestade. Sua mãe dizia isso? Não, a minha dizia. Olha, a irmã Adalto lembra disso. O que nossa mãe estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer, meu filho, minha filha, tudo que tu fizer, tu vai colher de maneira triplicada. Seja bom ou seja ruim. Porque toda semente, quando ela vem multiplicada. Eu já fiz uma continha básica. Quando você pega um grãozinho ou 2 de milho que você planta, nasce um pé. Geralmente, naquele pé vai sair de 2 a 3 espigas de milho. 700% a mais, não sei quanto, não sei nem fazer essa conta. É grão demais que tem em cada espiga. E sabe o que é isso? É Deus dizendo que a lei do plantar e colher, ela é real. E se eu quiser viver debaixo dela, eu posso viver. E eu quero contar algumas coisas para vocês. Talvez algumas pessoas que estão aqui essa noite não acreditem naquilo que eu quero compartilhar com vocês da minha vida. Mas deixa eu lhe dizer, eu tinha um sonho
de ser pastora. E eu acho que para alguns aqui é pesadelo. Tem gente que quando a gente diz, tu vai liderar uma célula, não quer, imagina ser pastor. Eu sou pastora por paixão. Eu amo ser pastora. Eu escolhia ser pastora milhões de vezes, se me perguntassem. Eu amo ser pastora, eu amo cuidar de gente, eu amo escutar pessoas, eu amo confrontar pessoas, eu amo ensinar pessoas, porque eu amo, mas eu também confronto. Eu amo fazer o que Deus mandou eu fazer na terra. Eu amo ser a extensão de Jesus. Mas sabe, para esse ministério acontecer na minha vida, de pastoral, eu tive que ir para uma cozinha de uma pastora. Eu sempre digo que o meu ministério pastoral nasceu na cozinha da pastora Fátima. Pastora Fátima, vocês vão conhecer ela vai vir aqui, amém? Estou repetindo isso direto, porque agora, final de ano, ela vem para a reunião pastoral, e se eu não trouxer ela agora, mas eu já deixo agendada. É uma mulher de milagres, uma profeta, minha mãe na fé, uma mulher que olha para você e Deus descortina a tua vida todinha. Nesse dia os crentes nem vêm, né? Não, pastor, não quero não. Vem que vai ser bênção. E eu lembro que eu cheguei na casa daquela mulher, eu e meu marido, dependendo de cesta básica, dependendo de 5, 10 reais para colocar na nossa moto para a gente poder sair, porque a gente não tinha condições para nada. E eu chego na casa daquela mulher, eu percebo que ela tem uma secretária que faz tudo para ela. Mas, amados, o meu coração decidiu servir aquela mulher. Eu não tinha realmente interesse, não estava servindo lá porque eu queria receber algo, não. Era um desejo que brotou que eu não sabia, mas vinha de dentro. Então eu ia lá, eu lavava a louça dela. Eu ia lá, eu ajudava ela a fazer as unhas, arrumar o cabelo. Tudo que ela precisava de mim, eu estava pronta, eu e meu marido. E eu lembro que algumas vezes, ela estava aqui sentada, conversando com alguém, a secretária dela sentada do lado e a pia lotada de louça. E eu ia para a louça, ia lavar. A menina que era paga para lavar a louça, para fazer as coisas dela, ficava assim com um sorrisinho assim, bem, como quem diz assim, mas que é idiota. Eu sou paga para lavar isso aí, é tu que está lavando. Mas dentro do meu coração eu tinha uma satisfação tão grande em fazer aquilo. Eu descobri que ela gostava muito de café, foi com ela que eu aprendi a tomar café e café sem açúcar. Eu digo, vou fazer o cafezinho da minha pastora. E eu comecei a fazer o cafezinho dela. E eu não me importava se tinha alguém para fazer, porque quando a gente quer ajudar alguém, não é sobre aquela pessoa precisar ou não, é sobre a gente. É sobre a gente. E eu decidi servir aquela mulher. E passaram-se 8 meses, eu fiquei 9 meses na casa dela. E tudo que aquela mulher precisava, eu estava lá. Lá no livro de 2 Reis 13:11 diz assim: mas Josafá perguntou, será que há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei respondeu, Eliseu, filho de Safate, aquele que era auxiliar de Elias, ou então aquele que lavava as mãos de Elias. Esse texto veio muito forte naquela época na minha vida, porque um cara que só derramava água. Gente, o que é isso? Só segurar a água assim, derramar para você lavar as mãos. Mas esse homem era conhecido pelo que ele fazia. E de toda a escola de profeta que Elias tinha, ele, Eliseu, foi o único aluno que herdou a porção dobrada. Foi o único que recebeu algo que nenhum dos outros receberam. E aquilo Deus trouxe uma luz no meu coração. E um dia, lavando a louça na pia, lá da casa dela, eu escuto uma voz dentro de mim que diz assim, ela é a porta. Aí dentro de mim eu falei assim, ela é uma porta? Deus disse, não, ela é a porta. E naquele dia eu entendi Deus dizendo, ela é a porta para o seu ministério. Ela é a porta por onde você vai passar para ser aquilo que eu lhe chamei para ser. Resultado, querido, no 9º mês, ela estava me enviando junto com meu esposo para pastorear uma igreja no estado do Tocantins. Naquele dia eu tive certeza, eu não tinha nada que os outros não tivessem, pelo contrário, eu lembro de uma senhora lá que ela disse assim, o que foi que tu fez? Eu estou há 5 anos aqui ralando para ser pastora, como assim? E tu sai do nada e vai ser pastora na minha frente? Porque geralmente os irmãos do filho pródigo tá tudo dentro da igreja, tá tudo sentadinho, não faz nada, só reclama de quem está fazendo. Na hora que chega com 1 mês de decidido, que decide servir, por quê? Está servindo por quê? Porque tu está aberta dentro da igreja e não está servindo, Deus está levantando outros. E foi assim que aconteceu comigo. Aqueles irmãos daquela igreja, muitos ficaram furiosos. Graças a Deus, que Deus é tão bom comigo, que eu vim saber de confusão
3 anos depois, de pessoas que tinham se entregado comigo e eu nem vi. A pessoa? Aquilo que eu digo no meu livro é certo, gente. A pessoa ofendida é doente. Porque a ofensa, ela tem a ver com quem se ofendeu e não com quem ofendeu. Porque eu nem soube que eu tinha ofendido alguém com a minha atitude. Mas pessoas naquela igreja ficaram ofendidas porque eu honrava a minha pastora. Aí eu peguei alguns adjetivos, que se você não pegou ainda é porque você ainda não é um crente bom. Abestada, babona, puxa-saco e algumas outras coisas desse nível. Por quê? Porque eu honrava a minha pastora. Mas eu posso ser chamada do que for, eu continuo honrando meus pastores até hoje. Não tem ninguém que eu queira honrar mais do que o meu pai. A minha mãe, se estivesse viva, não está. Mas os meus pastores, para mim, eles são pessoas que eu não posso desonrá-lo. E que eu tenho sim que estar junto, servindo a ele em tudo que eles precisar. E eu fui aquela pessoa que servia cafezinho para a pastora Fátima. Aonde a gente chegava? Chegava numa casa, ela ia orar por alguém, eu já perguntava: tem café aqui? Tem não, posso fazer um? A minha pastora gosta de café sem açúcar. Não, vou passar, pois passe lá. Eu estava sentada, ela entrava: minha pastora, sente aqui. Porque para mim ela era a representação de Deus. E eu preciso acreditar nisso, amados. Eu preciso entender que a minha liderança é representação do Senhor. O meu líder de célula, o meu patrão. E você vai ouvir ministração sobre isso. Porque às vezes a gente pensa que porque o patrão não é crente, eu posso tratar ele de qualquer jeito. Não, amados. Ele é uma autoridade. Eu também tenho que amá-lo, eu também tenho que respeitá-lo, eu também tenho que honrá-lo. Porque se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. É sobre a bênção sobre mim. E deixa eu lhe dizer uma coisa, lá em Ruth, capítulo 2, versículo 11. Diz uma coisa linda, quando Boaz decidiu casar com aquela mulher. Uma mulher que era maldita, que não valia nada para ninguém. Olha o que ele diz para ela: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que tu não conhecia. Querido, tudo que você faz fica registrado. Tudo que você faz, o céu registra. Tudo que eu fiz para minha liderança e que eu faço até hoje fica registrado. Porque hoje eu colho nesse lugar atitudes que eu tinha para com a minha liderança. Hoje eu colho. Os melhores discípulos de Garanhões estão aqui dentro dessa igreja. As melhores ovelhas, os melhores líderes estão aqui dentro dessa igreja. Pastora, a senhora até é doida em dizer um negócio desse? Estou certinho do juízo. Doida eu estaria se eu dissesse o contrário. Porque tudo aquilo que Deus dá para a gente é o melhor. Então eu tenho os melhores. E eu sei que Deus vai trazer muitas pessoas para esse lugar. E eles também serão os melhores. Eu preciso acreditar que o melhor de Deus é aquilo que o Senhor me deu. Eu preciso parar de reclamar por aquilo que eu ainda não estou vendo, por aquilo que ainda não chegou. E entender que aquilo que eu já tenho era o melhor que Deus tinha. Eu quero chamar o pastor Hans, que ele vai já orar por você. Mas eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado. Escute antes de você olhar. O que você vai dizer para essa pessoa? Você vai dizer assim: você é a pessoa mais especial que eu já conheci na vida. Diga bem para essa pessoa. Profetize. Você é a pessoa mais especial que eu já conheci na vida. Pastora, mas tem outras pessoas mais especiais do que essa. Você vai dizer para as outras também. Pastora, mas eu vou mentir. Vai não, amado. Você vai ser profeta de Deus. Você vai encorajar a outra pessoa. Você vai deixar a pessoa animada. Sabe o que eu falo na minha casa todo dia? Casados, presta atenção. Meu lindão, você é o homem mais lindo do Brasil todinho. Você é lindo, vem, meu amor. Sabe outra coisa que eu digo pro meu esposo? Amor, eu já te falei que eu te amo hoje? Ainda não, amor. Amor, eu te amo. Sabe o que meu marido diz? Mas é porque tu quer. Romântico. Ele tá dizendo que faz tempo, realmente. Mas depois que tu chegou aqui, não fala mais não. Depois que eu cheguei aqui... Foi. Pernambuco mudou ele. Agora ele já está só sorrindo. Queridos, mas a nossa fala, ela diz muito sobre nós. Deixa eu lhe dizer uma outra coisa antes de eu passar para o pastor Randy orar. A nossa atitude, ela não pode ser alterada por causa da atitude do outro. Guarde isso no seu coração. Ah, pastora, mas eu não trato fulano bem porque ele me trata mal. Não, amado, o lixo é sobre ele, não é sobre você.
Não pegue lixo dos outros para você, não pegue. Por quê, pastora? Porque se o outro está carregando algum lixo dele ou do outro, deixa ele carregar só. Em nome de Jesus. Não pega a bagagem dele, não. Porque a nossa recompensa, ela é individual. Deus não vai dar uma recompensa coletiva, que tudo de uma vez para todo mundo a respeito de algo, não. Ele dá para você. E quando o princípio é semear e colher, é aquilo que você faz, independente do jeito que o outro vai receber. Se você me der um presente e eu só olhar e desprezar e dizer, já tenho um, já tenho dois, não se zangue, não. Entenda algo, é sobre ela, não é sobre mim. O que conta é como eu faço e não como o outro recebe. Amém? Pastor Hans vai orar por você, para mim não me demorar mais.